Nós vamos tratar nesse vídeo do capítulo 9 do livro de 1 aos Coríntios. É um capítulo, uma leitura muito importante, muito esclarecedora, interessante, mas também ela é muito controversa no sentido de que alguns a usam de uma forma empreendedora, uma forma comercial. É assim, unicamente comercial, e interpretam que podem fazer do evangelho comércio, dinheiro, fazenda, riqueza. É os direitos de um apóstolo, ou os direitos dos apóstolos. 1 aos Coríntios 9. Aí o apóstolo Paulo diz, no versículo 1, ele diz: será que eu não sou um homem livre? Por acaso não sou um apóstolo? O que está acontecendo? Eu não sou apóstolo? Será que eu não vi Jesus, o nosso Senhor? Nós sabemos que ele viu. Ele disse até que por último, como um abortivo, mas ele viu. Ele diz, Jesus apareceu para os apóstolos e por último a mim. E também ele diz que em Atos dos Apóstolos mostra que Jesus mandou o profeta lá curar a cegueira de Paulo e disse, ele é um homem separado para mim. Então ele diz, será que eu não vi o Senhor, o nosso Senhor? Aí ele aprofunda, ele diz, no versículo 1 ainda, por acaso vocês, coríntios, não são o resultado do meu trabalho para Deus, para o Senhor Jesus, do trabalho que faço? Porque dá a impressão até que estavam ouvindo fofocas, ouvindo a pessoa que estava lá fofocando que Paulo isso, que Paulo aquilo, porque tem, sempre tem. Aí no versículo 2 ele diz assim, mesmo que os outros, quem quer que seja, não me aceitem como apóstolos, vocês me aceitam. Vocês concordam comigo. Vocês mesmos, pelo fato de estarem unidos com o Senhor, são a prova de que eu sou um apóstolo. Ele diz, vocês são o selo do meu apostolado. Aí no versículo 3, dá para a gente entender que ele estava sendo criticado. Ele diz assim, quando as pessoas me criticam, eu me defendo assim. Tinha uma linha lá, um grupo de pessoas, sempre tem a turma do contra. Aí ele diz, quando as pessoas me criticam, versículo 3, capítulo 9 de 1 aos Coríntios, eu me defendo dizendo assim, versículo 4, será que eu não tenho direito de receber comida e bebida pelo meu trabalho? Será que nas minhas viagens eu também não tenho direito de levar comigo uma esposa cristã? Nós sabemos que Paulo não casou, ele está só aplicando. Será que eu não tenho direito de levar comigo uma esposa cristã, como fazem os apóstolos, outros apóstolos, os irmãos do Senhor Jesus e também Pedro? Essa implicância é comigo. Ou será que Barnabé e eu, porque Barnabé era o companheiro de Paulo, companheiro de viagem, de tudo. Ou será que Barnabé e eu somos os únicos que temos de trabalhar, ou os únicos que temos de trabalhar para sustentar, para nos sustentar, porque eles trabalhavam. Barnabé e Paulo trabalharam enquanto pregaram o evangelho. É um exemplo tremendo para os pregadores, que nós temos mercenários do evangelho que nós temos hoje, não atribuindo a todos. Aí ele vem no 7, ele diz assim, quem já ouviu falar de algum soldado? Ele vai fazer uma comparação com a vida, o cotidiano. Ele diz, quem já ouviu falar de algum soldado que foi para o exército pagando suas próprias contas do seu bolso, sem salário? Alguém já ouviu falar? Ou qual é o fazendeiro que não come das próprias uvas que ele cultiva? Ou ainda, qual é o pastor
que não bebe do leite das suas cabras? Tem lógica? Ele está dizendo isso, atribuindo, dizendo que o pregador pode. E eu vou mostrar mais para frente. O problema está na riqueza, no enriquecimento ilícito, que Paulo não aceitou de jeito nenhum. Aí no versículo 8 ele diz: não pensem que eu estou me apoiando somente nesses exemplos que eu falei aqui do militar, do fazendeiro e do agricultor. Não pense que eu estou me apoiando somente nesses exemplos da vida diária, pois a lei diz a mesma coisa. Na lei de Moisés está escrito assim: não amarre a boca do boi enquanto ele estiver trabalhando na plantação, ele estiver pisando o trigo, malhando o grão. Isso está em Deuteronômio capítulo 25, versículo 4. Paulo está usando o Antigo Testamento aqui. Aí ele pergunta: por acaso Deus está interessado nos bois? Bois? Deus está interessado em templos suntuosos? Deus quer isso? Essa falsidade? Esses porcelanato, ouro, mirra, não sei o que, essas coisas todas aí, Deus está interessado nisso? Não adianta fazer riqueza e querer apresentar isso para Deus aqui na terra. Por acaso Deus está interessado nos bois? Ou foi a nosso respeito que ele... É para nós, para a membresia, para a igreja, para o povo, para os cristãos. Está lá em Atos dos Apóstolos, a divisão dos bens na igreja. Ninguém botava na conta bancária, o pastor, o bispo, Pedro nunca guardou um centavo para si. Ele se utilizava do que precisava. Ou foi a nosso respeito que ele disse isso? Paulo dizendo. E Paulo pode dizer, porque ele não pegou em moeda de ninguém, em dinheiro de ninguém. É claro que isso está escrito em nosso favor. Tanto a pessoa que planta como a que colhe fazem o seu trabalho na esperança de receber a sua parte na colheita. Isso é lógico. Se temos semeado entre vocês semente espiritual, será demais recebermos de vocês alguma recompensa material, mínima que seja. Mínima que seja. Se outros têm o direito de esperar isso de vocês, será que nós não temos muito mais direito do que eles? Isso é uma tapa na cara, isso é uma tapa sem mão, com palavras, na cara desses pregadores mercenários do século XXI, milionários, e os seus membros passando fome e necessidade dentro da casa do Senhor. Serão julgados como mercenários. No entanto, nós não temos usado... Vê o que Paulo diz aqui, ó. Bando de mercenários. No entanto, versículo 12... 1 aos Coríntios 9, parte B. No entanto, nós não temos usado esse direito. Pelo contrário, temos aguentado tudo para não atrapalhar o evangelho de Cristo. Gente, o povo vai embora. As pessoas não conseguem ficar na igreja por causa dos interesses financeiros. É festa pra lá, é show não sei de quê, é aniversário não sei de quê, aniversário do cachorro não sei de quem, aniversário do não sei o quê, e tome dinheiro, e tome dinheiro, e tome dinheiro, e tome dinheiro, e tome dinheiro. Não que Deus não tenha para dar, mas isso é ilegal, é incorreto, é imoral. E o povo passando necessidade. Telhados caindo por aí, gente passando fome. Certamente vocês sabem que os que trabalham no templo, é do templo que recebem os seus alimentos. E sabem também que os que oferecem sacrifícios no altar, recebem uma parte da carne dos animais que são sacrificados ali. Assim o Senhor mandou também que aqueles que anunciam o evangelho vivam do trabalho de anunciar o evangelho. Gente, vivam do trabalho de anunciar o evangelho. Não está dizendo assim, fiquem podres de ricos.
O contraste está nisso aqui. Esses apóstolos aqui, uns versículos aqui que eu vou falar. Esses apóstolos aqui, eles viviam do evangelho, mas eles compartilhavam com os membros e não deixavam os membros atirados lá, só sugando, só extorquindo, só tirando a lã da ovelha. Quer ver a concordância? Tem concordância. Quem está aqui? Assim o Senhor mandou também que aqueles que anunciam o evangelho vivam do trabalho de anunciar o evangelho. Aí você diz, aí, você está errado. A gente pode pegar dinheiro? Pode. O que não pode é abusar. Entendeu? O que você não pode é luxar. Principal, a não ser que todos estejam no mesmo nível, todos estejam participando com você. Mas você comer sozinho, gastar sozinho viagens para Roma, para não sei para onde, para Israel, para os Estados Unidos, os filhos nos colégios dos Estados Unidos e os filhos dos membros na igreja, sem estudo sequer. Vai para Mateus capítulo 10, versículo 10. Nesta viagem, pregando o evangelho, não é viajando, não é fazendo turismo. Nesta viagem não levem sacola, nem uma túnica a mais, nem sandálias, nem bengala para se apoiar, pois o trabalhador tem o direito de receber o que precisa para viver, o que precisa. É diferente de hoje. Hoje a estrutura é poderosa. Nada contra, é para usar a estrutura, é para usar a internet, é para usar o avião, é para usar o ônibus, é para usar os templos, porém não é para luxar. O espírito é que está errado. O espírito é que está errado. Lucas 10, 7. Fiquem na mesma casa e comam e bebam o que lhes oferecem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de uma casa para outra, procurando onde é que está a melhor. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam a comida que derem a vocês. Aí eu vou ali, o dízimo é fraco, eu não quero não. Eu quero, essa igreja é muito fraca de dízimo. Me bota para uma igreja mais que tem uns dízimos melhor aí. Virou comércio. Se for seguir isso aqui, tá tudo ruído aí. Tudo ruído. Só interesse financeiro. Gálatas 6, 6. A pessoa que está aprendendo o evangelho de Cristo deve repartir, é o dízimo, é normal, todas as suas coisas boas com quem a estiver ensinando. Isso é naturalmente, não é de forma ditatorial. Traga seu carro, traga a sua casa, traga isso, traga 1000, traga 500, traga... Se você não der, você vai para o inferno. Misericórdia! E 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17 e 18, que diz assim: os presbíteros, que são pastores, que fazem um bom trabalho, não os mercenários, na igreja, merecem pagamento em dobro. Especialmente os que se esforçam na pregação do evangelho e no ensino cristão. Pois a Escritura Sagrada diz, não amarre a boca do boi quando ele estiver pisando o trigo. E diz ainda, o trabalhador merece o seu salário. Isso é vero. O problema está na forma como fazem. A forma mercenária, a forma empresarial, a forma interesseira. Extorquem, vão lá, misericórdia, chegam aí na casa da viúva lá para ver se conseguem adquirir os bens da mulher para a igreja, Alguns fazem isso, não atribuindo a todos, não são todos e nem são todas as igrejas. Mas tem gente que não tem nenhuma vocação, chamado ministerial, não tem nenhum amor pelas almas, é só dinheiro, me dá. O apóstolo Paulo diz no versículo 15 de 1 aos Coríntios 9, mas eu não tenho usado nenhum desses direitos, nem estou escrevendo isso agora para exigir esses direitos para mim mesmo. Eu preferiria morrer
a fazer isso. E ninguém vai me tirar o orgulho que eu tenho de agir assim. Paulo tinha orgulho de pregar o evangelho de forma isenta. Isenta. Dai, de graça recebestes, de graça dai, sem estipular valor. Eu não tenho o direito de ficar orgulhoso por anunciar o evangelho. Eu não tenho que ficar orgulhoso. Eu sou tal, eu sou o melhor, eu sou aquilo. Não, eu faço isso. Afinal de contas, fazer isso é minha obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Por isso, se eu faço o meu trabalho por minha própria vontade, então posso esperar algum pagamento. Claro, pode, lógico que vai, o galardão é certo. Porém, se faço como um dever, é porque é um trabalho que Deus me deu para fazer. Ele separa o interesseiro do espontâneo. O interesseiro, aquele que está ali por interesse, numa visão interesseira do espontâneo. Nesse caso, qual é o pagamento que recebo? É a satisfação de anunciar o evangelho sem cobrar nada e sem deixar e sem exigir os direitos que tenho como pregador do evangelho. Viva bem, mas viva com humildade. Não é pecado ser rico, mas é pecado ser avarento, ser interesseiro. Ele continua no capítulo 19, fazendo sua defesa, explicando como é que é o trabalho que ele faz na pregação do evangelho. Ele diz assim: eu sou um homem livre, não sou escravo de ninguém, mas eu me fiz escravo deliberadamente, me fiz escravo de todos a fim de ganhar para Cristo o maior número de pessoas. Aí ele vai detalhar. No versículo 20, quando trabalho entre os judeus, eu vivo como judeu a fim de ganhá-los para Cristo. Não estou debaixo da lei de Moisés, mas quando trabalho entre os judeus, vivo como se estivesse debaixo da lei para ganhar os judeus para Cristo. Paulo não se metia com conversa, com discussão vazia nas esquinas sobre guarda de dia, sobre cor de roupa, superstições, algumas conversas até supersticiosas, pode isso, não pode aquilo, etc. e tal. Ele tinha o pé no chão. Assim também, quando eu estou entre os não-judeus, vivo fora da lei de Moisés, a fim de ganhar os não-judeus para Cristo. Ele não forçava. Estava entre os não-judeus, estava entre os beberrões, os comilões, os adúlteros, as prostitutas. Ele ficava ali dando exemplo, comportadamente. Vivo fora da lei de Moisés, a fim de ganhar os não-judeus para Cristo. Isso não quer dizer que eu não obedeço à lei de Deus, pois eu, de fato, estou debaixo da lei de Cristo, que é a lei de Deus sublimizada. Aí no versículo 22 ele diz: quando estou entre os fracos na fé, eu fico como fraco também, a fim de ganhá-los para Cristo. Assim, eu me torno tudo para todos, a fim de poder, de qualquer maneira possível, salvar alguns. Isso é nobreza. Isso é uma nobreza espiritual. Não o que nós temos hoje, uma ditadura religiosa, religiões ameaçadoras, lançando pessoas no inferno. Faço tudo isso, olha só o que é que ele diz. Faço tudo isso por causa do evangelho, a fim de tomar parte nas suas bênçãos. Ele está dizendo que isso trará bênçãos sobre a vida dele. Vamos para o tópico final. O atleta de Cristo, ele vai fazer um paralelo aqui na vida cristã, entre a vida cristã e o atletismo, ou a necessidade
de autodisciplina, a partir do versículo 24, 1 aos Coríntios 9. Ele diz assim: vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomem parte, somente um ganha o prêmio. Portanto, corram de tal maneira que ganhe o prêmio. Faça tudo para ganhar o prêmio. A vida é eterna. Quer um prêmio maior? Vai continuar aqui. Todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros porque quer receber uma coroa de folhas de louro, ou a medalha de ouro seria hoje a medalha de ouro, prata, não sei, bronze. Uma coroa de folha de ouro, uma coroa que, aliás, não dura muito, o prêmio, né, da vitória. Mas nós, que somos espirituais, nós que estamos neste atletismo, nesta competição cristã, nós queremos receber uma coroa que dura para sempre, uma coroa de eternidade, a vida eterna, que está acima de qualquer dinheiro, acima de qualquer mulher, acima de qualquer coisa na terra. Por isso eu corro direto para a linha final. Também sou como um lutador, não fico socando, lutador de boxe, um atleta, um karatê, sei lá. Eu não fico dando murros ao vento. Sou como um lutador que não pode perder nenhum golpe. Eu trato o meu corpo duramente e o obrigo a ser completamente controlado para que, depois de ter chamado outros para entrarem na luta do evangelho, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então a vida cristã é isso, o hábito faz o monge. Assim como o hábito faz o ladrão, o bandido, começa fazendo ali um pouquinho, o beberrão, o hábito faz o cristão. E isso está na Bíblia. E Paulo ensina nesse capítulo 9 de 1 aos Coríntios. Que Deus abençoe a todos, em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Shalom, Adonai. Dá o like aí, curte e compartilha, para ajudar outros a conhecerem a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Shalom.